Olá, seja muito bem-vindo à nossa leitura. Nós estamos começando a leitura do livro de Romanos. Bora lá? A Ti, nosso Senhor, nós somos gratos porque o Senhor é maravilhoso, um Deus amoroso. Obrigado, Senhor, pela Sua graça derramada sobre nossas vidas todos os dias. Obrigado pela Sua misericórdia que se renovou sobre nós mais uma manhã. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o único digno de ser louvado, o único digno de ser exaltado. Tu és maravilhoso, Senhor. Não há outro Deus além de Ti, Senhor. Como disse Pedro, não tem para onde ir, Pai. Só Tu tens a palavra de vida eterna. Só o Senhor nos traz alívio. Só o Senhor nos traz consolo. Só o Senhor nos traz transformação. Louvado, exaltado, engrandecido seja Teu nome, Pai. Hoje e sempre, para todos sempre. Nesta manhã, Senhor, eu quero te pedir pela vida de cada um aqui, que o Senhor venha estar derramando das suas bênçãos, das suas misericórdias. O Senhor conhece os sonhos, os desejos de cada um aqui, Senhor. O Senhor também conhece as lutas, as dificuldades. Que o Senhor esteja movendo o Teu Espírito sobre a vida de cada um, Pai. Mas que a Sua vontade, Senhor, que ela seja soberana sobre as nossas vidas, para que possamos começar a enxergar qual é o Teu querer, qual é o Teu projeto, quais são os Seus planos para as nossas vidas, Deus. Para que através de tudo isso possamos glorificar, exaltar e engrandecer o Teu nome. Que através de tudo isso o Seu nome seja engrandecido através das nossas vidas. Que as pessoas que vivem ao nosso redor possam ver Cristo em nós. Desperta, Senhor, a Tua igreja. Desperta aqueles que dormem, Senhor. Desperta aqueles que acham que está tudo bem, está tudo normal, que acham que não há necessidade de buscar ou de ter conhecimento do Senhor. Desperta Teu povo, Senhor, para a glória do Teu santo nome, para que o Senhor seja louvado. Não nos deixe de fora, Senhor, do que o Senhor está planejando para este tempo. Abra os nossos olhos, ouvidos, sentidos, para que possamos ver todos os dias. Espírito Santo, derrama da Sua graça, derrama dos Teus dons, dom de conhecimento, de sabedoria, discernimento de espírito, fé, para que possamos ter uma vida cada vez mais próxima de Ti, Senhor, e para que possamos ter uma vida cheia da Tua presença, ao ponto de discernirmos tudo o que vem de Ti, para a honra e glória do Teu santo nome, para o louvor do Teu santo nome. Seja com a nossa nação, Senhor, seja com o nosso povo. Desperta a Sua igreja. Abençoa os nossos governantes, Pai. Que o Senhor seja naquele local, derramando da Sua graça, das Suas bênçãos e da Sua justiça também, Pai. Que a Sua vontade seja soberana e não a nossa. Mas que possamos, Senhor, compreender o que está acontecendo e estarmos preparados para o que está acontecendo. Traga, Senhor, paz para Jerusalém. Seja consolando aquelas famílias, aqueles povos que estão perdendo, Senhor, entes queridos. Assim também, Pai, seja consolando palestinos que muitas vezes não tem nada a ver com esse combate. Mas que a Sua vontade seja soberana sobre aquele local, Pai, que a manifestação do Seu Espírito
a manifestação do seu poder, o agir sobrenatural do Senhor seja sobre aqueles povos. Que eles possam, Senhor, ou através de testemunho, ou através de sonhos, com o agir e mover do Teu Espírito, que haja transformação, que haja conversão, que haja um enriquecimento da Tua palavra, que as pessoas possam dobrar-se diante de Ti, para a honra e glória do Teu nome, Senhor, para que só o Senhor seja louvado. Seja, Senhor, naquele local, para que eles reconheçam, cheios do Espírito, que Jesus é o Messias, para que Jesus venha rompendo os céus e eles possam ser salvos para a glória do Teu santo nome, para o louvor do Teu santo nome, para que o Senhor seja agradecido hoje e sempre. Espírito Santo, eu te peço nesta manhã, venha ministrar aos nossos corações através da Tua palavra, que haja compreensão e entendimento de tudo que vamos ler, que haja crescimento e amadurecimento através deste estudo, Senhor, para que possamos sair daqui cada vez mais cheios da Tua presença, cheios da Tua palavra, para que possamos transbordar do Teu amor, do Teu conhecimento ao nosso redor. E que tudo isso, Senhor, seja para a glória do Teu santo nome. Então, Espírito Santo, capacita-nos, abra o nosso entendimento, nos enche da Tua graça e da Sua misericórdia, para que haja compreensão de tudo que falarmos aqui nesta manhã. E que tudo isso, Senhor, seja para a honra e para a glória do Teu santo nome, para que o Senhor seja louvado, para que o Senhor seja exaltado, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, Catiane. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos lá, então, a gente vai ler a carta aos Romanos. Eu estava dando uma lida aqui sobre uma introdução, né, que a Bíblia tem sobre os romanos. E aí, então a gente tem, nessa introdução que eu achei bem interessante, que a carta foi escrita por Paulo, né? E diz que não tem nenhum coautor mencionado, mas embora Tércio tenha sido o homem a servir como escriba, então não era Lucas, né? Então foi antes de Lucas começar a andar com Paulo. E aí a gente tem, assim, como ocasião, né, do que aconteceu, Paulo nos dá informação considerável sobre sua situação e sugere que alcançou um povo importante de inflexão em seu ministério. E o apóstolo fala sobre ter proclamado plenamente o evangelho de Jerusalém até os Ilíricos, território onde implantou igrejas vibrantes durante suas três primeiras viagens missionárias. E o próximo foco de seu esforço missionário será percorrer todo o caminho do outro extremo da bacia do Mediterrâneo. A Espanha, antes de ir para a Espanha, no entanto, Paulo tem duas paradas importantes para fazer e seu plano imediato era viajar para Jerusalém. E depois seguir, passar em Roma e por aí vai. O que eu achei bem interessante que ele tem um comentário aqui, isso eu nunca tinha percebido, mas Paulo, ele escreve a todos os cristãos de Roma. E o Novo Testamento não nos diz nada sobre como o cristianismo chegou à cidade. Mas
um cenário plausível é que cristãos, judeus, presentes em Jerusalém, no dia do Pentecoste, lá em Atos 2, como visitantes vindos de Roma, levaram sua fé de volta à sua cidade natal. E um cristão antigo conhecido como Ambrosiaster, alguma coisa assim, provavelmente estava certo em reivindicar em seu comentário sobre as cartas de Paulo que os romanos abraçaram a fé de Cristo ainda que com os rituais judaicos sem terem vistos qualquer sinais das obras poderosas ou terem conhecido qualquer um dos apóstolos. Cara, olha aqui o agir de Deus, né? Naquele momento do Pentecoste, quantas pessoas ali não se converteram e levaram a fé sem mesmo ter visto os milagres, sem mesmo ter visto alguns poderes ali. E aí a gente tem várias passagens sugerindo que Paulo escreve a carta para a maioria dos cristãos romanos que eram gentios. E a carta ela tem alguns propósitos, né? Que ele esperava conseguir apoio dos cristãos romanos para seu ministério na Espanha, enquanto Roma faz jus de sua fama por sua teologia profunda. Paulo também está procurando, como em todas as cartas, embora a situação dos leitores, obviamente, devemos evitar o erro de pensar que uma teologia muito profunda pode não ser de importância muito prática. Então, Paulo está querendo mostrar para eles que é importante conhecermos teologicamente a palavra, então é necessário estudar. E ele fala também sobre os conflitos, né, entre fracos e fortes. E aí tem várias primícias, tem várias coisas, tem vários detalhes, que é como o pecado da humanidade, o perdão por intermédio de Cristo, livres do pecado, e histórias de Israel e seu futuro. Então, a carta de Romanos, ela é bem interessante. E a gente vai ver, então, juntos, o que aconteceu naquele período. Então, Romanos, capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido, ao qual foi prometido por ele de antemão por meio de seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que, como homem, era descendente de Davi, e que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder, por sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele e por causa de seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo, a todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então a gente tem a primeira parte, assim, uma pequena apresentação do próprio Paulo, né, aos romanos, e eu achei bem interessante, né, quando ele coloca ali a um povo para obediência que vem pela fé. Então a gente sabe que
a nossa fé vem de Deus, né? Lembra que ela é um dos dons que o Espírito Santo derrama sobre nós, está lá em Coríntios 12. E através desta fé vem a nossa obediência, crendo no Senhor Jesus Cristo. Então nós aprendemos a obedecer, né, a sua lei, os seus mandamentos e tudo que ele nos manda fazer. E principalmente os seus frutos, né, viver segundo a sua vontade. Então Paulo anseia visitar a igreja em Roma, versículo 8. Antes de tudo, sou grato a meu Deus mediante Jesus Cristo por todos vocês, porque em todo mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque o evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que, do princípio ao fim, e pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Versículo 18. A ira de Deus contra a humanidade. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Então, Paulo já está começando a ensinar que a ira do Senhor, ela é sobre todo ímpio, todo injusto. Pode demorar, mas ela vem. 19. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifestado entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus são seu eterno poder e sua natureza divina têm sido visto claramente, sendo compreendidos por meio de coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então, não há desculpa de falar que Deus não existe. Paulo deixa bem claro que Deus, desde a criação, de modo, mesmo com seu atributo invisível, ele deixa claro na natureza, na sua criação, em todos os milagres e sinais que ele dá.
Então, Paulo deixa bem claro que não tem como os homens dar desculpas. Pô, Deus, eu não te conheci. Versículo 21. Porque tendo conhecido a Deus, olha só, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se, dizendo-se sábios, tornando-se loucos e trocando a glória de Deus, a glória do Deus imortal por imagens, feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos de seus corações, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Caraca. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Olha que interessante. Então, Deus permite, por causa da sua imoralidade, por causa do seu pecado, por causa da sua idolatria, por eles adorarem outros deuses, em vez de adorar o Deus imortal, criaram imagem semelhante a homens e animais, achando que era um Deus. E por isso Deus os entregou à impureza sexual. Eu costumo dizer assim, que eu ouvi uma vez um comentário, que as nossas orações, muitas vezes, ela funciona assim: Deus, eu quero tal coisa. Aí Deus fala assim: cara, isso não é para você, então eu não vou te dar. Mas Deus, eu quero tal coisa. Aí Deus fala: cara, melhor não, isso vai te prejudicar, não vou te dar. Mas Deus, eu quero tal coisa. Aí Deus olha assim: então faz, toma aqui. Vamos ver o que vai acontecer com você. Por quê? Nos permite. Então a gente tem aqui falando que, por isso, Paulo comentando que Deus nos entregou a impureza sexual segundo o desejo deles. Seu desejo pecaminoso, seu coração. Então, seu coração voltado para tudo aquilo, né? Voltado para a degradação do seu corpo. E cara, esse 25 aqui é muito o que a gente tem vivido hoje. Trocando a verdade de Deus pela mentira. E adoraram e serviram a coisas e seres criados. Então, muitas vezes a gente troca a verdade por uma mentira porque esta mentira nos agrada. Então, quando a gente tem aí a teologia da prosperidade, a graça, a hipergraça, o triunfalismo, a gente está vendo tudo isso. É trocando a verdade de Deus, de quem é Deus soberano, por uma mentira. Porque essa mentira, ela vai nos agradar, vai nos trazer alívio, vai nos trazer benefícios, vai fazer o nosso ego se encher, né? O nosso eu vai ser exaltado. Então, Paulo deixa bem claro aqui que algumas dessas pessoas, esses ímpios, e muitas vezes, eu estou colocando agora, muitas vezes aqueles que se diziam cristãos, que conhecem a palavra, que tem uma base da Bíblia, mas trocam a verdade de Deus por mentiras. E acabam, assim, adorando e servindo outras coisas, e não ao Deus único. E às vezes isso por engano. Lembra que a gente tem, para a nossa geração, Paulo fala, Jesus falou, a gente vê no Antigo Testamento também se falando muito sobre isso, que esses últimos dias haverá muito engano.
haverá muito engano. Catiane, sua mãozinha está levantada, eu acho que está desde o começo, quando você deu bom dia. Agora eu não sei se você apagou ou levantou de novo. Se não for, só tira ela que a gente continua. Agora, se você quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Continuemos. O Éder, aqui o 26, ele já entra sobre homossexualismo? Né? Não sei, não li ainda. Poxa, claro que você acabou de ler. Poxa. Não, eu li até o 25. Vou ler o 26 agora. Tá bom, já tô adiantando. Vamos lá, então. 26. Por causa disso, os entregou a paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Provavelmente. A cultura, né, grega e romana, isso era natural, né? E ontem a gente viu uma palavra e eu achei bem interessante que eu estava até comentando com a Márcia sobre reis, né, e sobre o que tinha acontecido lá na época do rei Acabe e a sua idolatria a Baal e a Será. E lá, e aí a gente, ontem na palavra, a gente viu ali que esses deuses, eles pediam, eles eram considerados deuses da fertilidade e eles pediam orgias. E essas orgias eram em público e com qualquer um, né? Então, esse negócio do homossexualismo, das relações entre mulher com mulher e homem com homem, não é de agora. Isso vem desde a criação. Porque se a gente pegar lá na época de... Ah, esqueci o nome da cidade. A primeira cidade lá, Enoque, e essas orgias provavelmente já aconteciam, porque era um povo que não temia mais ao Senhor e queria, sim, os seus prazeres. Então, esse negócio de se entregar ao novo, ao desconhecido, e a gente tem ali em cima, quando fala sobre se entregar à impureza sexual, sobre a imoralidade, sobre a perversidade, né? A iniquidade. Então, essas paixões que Paulo está falando, isso entre os romanos e os gregos era muito comum. Porque, e para os romanos, principalmente, eles tinham aquela ideia, assim, cara, é meio pesado até, mas a ideia era sexo com mulher é para procriar. Sexo com prazer é com homens e jovens. Então, eles tinham ali em seus haréns, né, jovens meninos para que houvesse essas relações. E isso é histórico, é só procurar a questão de história. Então, Paulo, conhecendo isso e vendo isso, e afinal de contas está escrevendo a este povo, ele deixa bem claro ali que Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres, né, trocaram suas relações sexuais naturais por outras, por contrárias à natureza. Essa contrárias à natureza, eu acredito que não entra só no homossexualismo, não, tá? Existem outras perversidades maiores aí, até sexo com animais, que é o que eles estão tentando transformar hoje em dia isso em natural, né? Continuamos, então. 27. Da mesma É um forma... comentário aqui na BK que ela fala assim: como exemplo do tipo de perversão sexual que Paulo teria ciência em seus dias, o imperador Nero mandou castrar um jovem chamado Esporos e se casou com ele. Essas afeições vis resultaram em recompensa. Nossa, umas coisas bem esdrúxulas, né? A época era o que eles viviam, né? Versículo 27. Da mesma forma, na verdade a gente vive hoje isso, só que é mais encoberto, né? E já não está mais sendo, né? Da mesma forma, versículo 27, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões com uns pelos outros. Começaram a cometer atos
indecentes homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Então, por desprezarem o conhecimento de Deus, por desprezarem ao Senhor, por desprezarem, Deus permitiu. Lembra que tudo na nossa vida tem uma permissão do Senhor? Deus permitiu e eles se entregaram. Então, muitas vezes a gente fica assim, por que tal coisa acontece? Que Deus permitiu, porque a perversidade era tão grande que Deus entregou. Deus não fica ali puxando, não, vamos para cá, para com isso. Cara, Deus permite. Se esse é o desejo... Ele mostra os caminhos, né? Oi? Ele mostra os caminhos, né? Se você tem conhecimento de Deus e mesmo assim deseja fazer isso, ele entrega à sua disposição mental reprovável para que pratiquem o que não deviam. E se você parar para pensar, até hoje, aqueles que se dizem, vamos colocar, principalmente para quem é novo convertido, acabou de checar, e ele ainda tem uma paixão pelo pecado. E ele continua fazendo aquilo e muitas vezes sem repreensão, até que ele atinge uma maturidade e aquilo é corrigido. Mas enquanto isso, Deus permite ele com a sua mente reprovável fazendo aquilo. Quantas pessoas a gente não vê convertidas, né, dentro da igreja e continua na prática do pecado? E a gente vê isso muito dentro da igreja, por exemplo, pessoas líderes à frente de pessoas cometendo adultério. Então é Deus permitindo, porque mesmo conhecendo, cara, olha isso aqui, ó, mesmo conhecendo a Deus, desprezaram. Então Jamais compreenderemos o Evangelho enquanto não entendermos que não se trata fundamentalmente de uma mensagem sobre nossa vida, nossos sonhos ou nossas esperanças. O Evangelho é uma proclamação sobre o Filho de Deus, o homem Jesus. Então, o Evangelho significa uma boa notícia, né, de Deus. São boas da novas. obra que Deus fez na terra. E só entenderemos o Evangelho quando antes entendermos que existe a ira de Deus. A condenação eterna, né? Porque se fomos criados para amar a Deus e erramos em querer ser Deus de nossas vidas, quando nós servimos a Deus, adoramos outra coisa, trocamos Deus. E a única forma de sermos salvos é pela salvação. Aí se pergunta, salvação? Salvar do quê, né? É a salvação de nós mesmos, de nossos próprios pecados, da nossa carnalidade. Antes eu tinha essa visão, salvação, mas aí a gente fica pensando, por que a gente tem que ser salvo para não ir para o inferno? Não, tem que ser salvo de nós mesmos, que nós somos inúteis sem Deus. É que o pecado original nos tirou dele, né? Nos afastou dele. E nós somos criaturas técnicas, né? Nós somos criados para adorar. Se nós não adorarmos a Deus, nós vamos estar adorando outras coisas. Todas as coisas, tudo vai ser prioridade. Tudo vai ser mais importante. E Deus fica lá no momento que sobrar tempo, se der, né? E o nosso pecado principal, né? Nosso pecado inicial, vindo de Adão, ele nos repele, é como se fosse um imã ao contrário. Ele nos repele de Deus. A nossa carne... Puxa, né? É tão terrível. A nossa carne, os nossos desejos, a nossa mente, ela deseja o pecado. É uma luta contra a própria carne os mesmo. prazeres, né? A salvação de nós mesmos. Só que aí a gente tem a nossa alma relutando contra, né? Porque ela anseia a presença do Senhor. E aí
E aí a nossa conexão com o Jesus Cristo nos traz também o Espírito, né? É E porque aí, nós somos criados para isso, para adorar. Então você tem que escolher o que você vai adorar. Você vai adorar os prazeres do mundo? Vai se deixar ser levado e vencido por eles? Ou você vai largar as coisas do mundo e adorar a Deus? Então, só tem duas vertentes. Então, por isso que é difícil, é tão, né? É uma luta carnal mesmo. e Paulo deixa bem claro aqui que o próprio Deus deixa isso, né? Há uma permissão. Você quer viver sua imoralidade, você quer viver os frutos da carne, você quer desfrutar dos frutos da carne, fique à vontade. Sim. Fica, se você é livre, aí entra a arbitrariedade, né? É a permissão. Fica livre, você pode fazer o que você quiser. Deus não fez Ou para... você me adora, ou você adora as coisas do mundo. Só que tudo vai ter uma consequência. Só que aí eu gosto muito daquele negócio, nós somos servos. Não importa, somos servos. Ou somos servos do pecado, ou somos servos de Deus. Sim. Quando a gente se converte, a gente apenas troca de servidão. Sim. Então, continuamos sendo servos. Hoje somos servos do Deus vivo. É importante lembrar disso, né? Nascemos para isso, para adorar, para ser servos. Aí você escolhe qual lado você quer. E se a gente pensar, se a gente trazer, é que as pessoas não gostam nem de pensar nisso, mas se você for pensar e começar a trazer para uma linha de raciocínio, Deus se apresenta como um rei criador. Sim. Se ele é o rei, todos que estão abaixo dele são servos do rei. E aí, só que aí, quando o pecado entra na humanidade, existe uma outra servidão. Surge um outro príncipe, né? Surge um outro reino que é de pecado, que é contrário a esse rei principal. E aí, então, nós nascemos e somos criados no pecado. E aí cabe a nós, né, fazermos a escolha através de conhecimento, através do Espírito Santo, falar, não, então eu vou ser servo do Deus vivo. Servo de... Você começa a pensar, tem gente que fala, nossa, como é complicado tá ali, ser cristão, é muito difícil fazer. Não tem, só tem duas coisas. Só tem duas coisas, você escolhe, ou você é servo de um ou servo de outro. É que, na verdade, a maioria das pessoas que falam assim, como é complicado ser cristão, elas são amantes da carne. Elas ainda estão apaixonadas pelo mundo, estão apaixonadas pela carne, estão apaixonadas pelo sistema em qual elas cresceram e aprenderam. Só alimenta só a carne. Entendeu? Esses dias eu vi uma mensagem, eu nem cheguei a ver toda a mensagem, mas o título era assim, filho de crente não é crentinho. Sim. Também é necessário pregar o evangelho a ele. Por quê? Porque ele nasceu do pecado. Entende? Ele nasceu com o pecado já marcado nele. Então, a mudar de servidão é uma escolha. Você não nasce dessa forma. O único que... Mesmo que você escolha mudar, o inimigo ainda fica puxando para voltar. E o único que nasceu sem pecado foi Cristo. E mesmo assim ele teve escolhas. Né? Ele podia, se ele não fosse submisso ao Pai, ele podia ter escolhido não fazer o que ele fez. Mas ele escolheu continuar no Pai. E aí sim ele se entregou como ele se entregou. Então, e já nós, cara, todos nós, todos, como Paulo diz, todos pecamos e todos estamos destituídos da graça de Deus. Por isso precisamos todos de arrependimento e de entrega. E a gente tem que lembrar também que todos os pecados são iguais. E, como diz o Éder, inclusive a ganância. Pecado é pecado, né? O que muda são as suas consequências. Mas o ser humano, ele é propício a valorizar um, colocar maior que o outro, né?
Ué, é igual, vamos, ó, a gente tá vendo aqui, o pecado da homossexualidade, as pessoas colocam uma placa gigante sobre ele. Sim. Mas a avareza, assassinato, a A fofoca. timidez, Eu tudo falo de coisas pequenas que são. Você acha que pecado é só o homicídio, mas são coisas pequenas também que nos afastam de Deus. igual a palavra que você acabou de falar, a fofoca. A fofoca destrói vida. Você entende? Então ela acaba sendo. E aí a gente já leu, acho que agora não vou lembrar, mas acho que deve ser em Provérbios que fala sobre isso. Fala sobre a fofoca, sobre o linguarudo e como isso destrói, isso mata. Pode matar alguém. É perigoso pra caramba. E aí a gente fica, não, foi só uma papaquinha. Uhum. Não tem, cara. O que tem se chama consequências. E às vezes a gente acha que não, mas. Ah, mas eu não matei fulano. Não fui eu que peguei a arma e fui lá e atirei nele. Mas a sua fofoca, a sua intriga, a sua inveja, a sua ganância causou uma depressão tão grande na pessoa que a pessoa tirou a própria vida. E aí, você é culpado ou não? 29. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação, estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecendo aos seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Cara, isso aqui é pesado. Sem amor pela família. Como isso está crescendo hoje em dia. Implacáveis. 32. Embora conheçam o justo decreto de Deus, olha isso. Embora conheçam o justo decreto de Deus. Cara, eu tenho a impressão e a quase certeza que Paulo não está falando para pessoas que não conhecem ao Senhor. Ele está mostrando que isso é para pessoas que conhecem ao Deus vivo. Ele está falando que chegou um ponto que mesmo você conhecendo a Deus, você escolheu desobedecer. Seguir esse caminho da impureza, da imoralidade. 32. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que a praticam. Senhor da glória, misericórdia. São as consequências do nosso super desejos, né? E como a gente tem visto nesses últimos dias, com esta apostasia que vai invadir a igreja, não tem o que fazer. Ela vai invadir porque isso é bíblico, foi profetizado pelo próprio Cristo, que essa apostasia vai invadir a igreja, e me dói ler isto, porque são pessoas que conhecem o decreto de Deus, são pessoas que conhecem a base bíblica, que são enganadas e levam ao engano. E esse final aqui, Paulo dá a cajadada final, né? Uhum. Fala, não somente continuam a praticá-las, então não há arrependimento, não há remorso, não há volta, mas eles também aprovam aqueles que praticam. Então, tipo assim, não, vem cá, você está certo. Então, você vê como que é difícil. Até o fato de nós sermos omissos, não respondermos na fala, né? Falam omissos na fala, ele é caracterizado como uma prova, como estar aprovando. Então, eu acho que você tem que refutar uma fala de uma pessoa dessa forma, que ela aborda isso, que ela aprova o pecado, que, entendeu?
É complicado, você acaba entrando em discussão, mas e aí? Mas eu acho, muitas vezes, Beth, tudo depende de como a gente fala. E a gente estava ensinando algo para a Belle ontem, vindo da igreja, que ela começou a questionar algumas coisas. Mas a pessoa que está desse lado, de tudo para ele já é um ponto, assim, sabe, agressivo, porque a alma sabe, né, que você está afrontando e o inimigo também sabe. E aí a gente estava ensinando para ela sobre uma coisa, e aí a gente estava deixando bem claro para ela sobre o que era e por que era e como era, mas que não é porque as pessoas fazem isso que a gente tem que desrespeitar. Então, o que acontece? A gente vê Paulo aqui dando uma exortada como apóstolo, porque esse é o dever do apóstolo e do profeta. Ele está dando uma exortada aqui já no início da carta aos Romanos, porque provavelmente já tinham pessoas que estavam praticando por não conhecerem profundamente a Cristo e a palavra, mas tendo um conhecimento básico, porque dizem que eles eram judeus, né? Eles eram romanos convertidos ao judaísmo, e mesmo assim eles continuam praticando coisas que não eram agradáveis aos olhos do Senhor. E aí, quando a gente traz isso que você acabou de falar, Beth, a gente tem que tomar cuidado com qual maneira falamos. Muitas vezes não nos cabe transformar e convencer, e sim ser exemplo de diferença. Por exemplo, a Márcia tem um primo que ele é homossexual. E a gente tem um convívio com ele tranquilamente, a gente vê ele no mínimo uma vez por mês, mas a gente nunca fica abordando isso. Por quê? Porque ele sabe o que ele está fazendo. A gente fala de Deus, a gente fala de Deus, a gente fala do que está acontecendo agora, dos últimos dias, a gente fala da vinda de Cristo e ele morre de medo disso. A gente fala sobre tribulação, a gente fala sobre essas guerras, essas coisas que estão acontecendo. E ele tem esse conhecimento do Senhor, ele tem essa base, sabe? Só que ele escolheu ter essa vida desse jeito. Cabe a mim julgá-lo e nunca mais vê-lo? Não. Cabe a mim mostrar o amor de Cristo que eu tenho por ele. E o que o condena é ele mesmo em seus pensamentos. E o que vai mostrar lá na frente se ele vai ser salvo da ira de Deus ou não, são suas escolhas e consequências. O que eu penso é muito bizarro, é muito complicado, é muito difícil, é complicado isso. Mas a gente ainda vai se surpreender muito quando Deus voltar, quando Jesus voltar. Porque muitos que a gente julga que não estarão lá, estarão. E muitos que a gente julga que estarão, não estarão. Ah, Éder, mas Paulo fala lá na frente, em Efésios, eu acho que é Efésios, que o assassino, o homicida, o suicida, o homossexual, o tímido, tal, tem uma lista pequena lá, né? Não entrarão no reino. Então, Éder, o Éder pensa que reino e paraíso são coisas diferentes. Então, muitas vezes as pessoas são salvas, mas não entram no reino, entende? Não reinarão com Cristo, mas também não irão para o inferno. Viverão lá na sua casinha e ali haverá uma real cura e transformação, porque lembra que o fruto da árvore da vida que está no meio da Nova Jerusalém vai fazer as nações? Está lá em Apocalipse. Fala que o fruto delas, na verdade, fala que as folhas delas vai trazer cura para as nações. Então eu não sei, te falar bem a verdade, eu não sei qual vai ser, mas eu acredito que vamos ter muitas surpresas quando a gente chegar no reino de Deus. E por quê? Porque só cabe a Deus, cara, só Deus conhece o coração. Às vezes o cara é um servo, velho,
É igual Paulo, em nenhum momento ele explica qual é o seu espinho da carne, mas ele tinha algo que o incomodava. E isso pode, não estou afirmando nada, mas isso pode ser um pecado que ele não consegue se livrar. E Deus não tira. E Deus não o cura. Então a gente muitas vezes fica assim, cara. Então precisamos o quê? Orar e deixar que o Espírito haja. E nessas pessoas precisamos demonstrar o amor. Qual é o problema hoje? O problema hoje é que hoje a gente tem muito negócio que se chama ativista. O ativista fez os nossos corações ficarem duros e ficarem querendo vingança, tá ligado? Querendo, não, vocês não merecem, você tem que ir pro inferno, por causa dos ativistas. A gente quer se julgar, né? A gente quer se colocar no lugar de Deus. A gente quer ser juiz já. Ainda não é o momento. Só que esses ativistas, se você parar para pensar, a maioria deles já idolatram e já adoram outros deuses. E aí você tem aquelas pessoas que, na verdade, que cometem o pecado, mas sempre tem seu coração apertado por estar fazendo aquilo, porque temem ao Senhor. Então precisamos o quê? Não julgar. Entende? E tratar com amor. Éder, então, eu sou muito contra aquele versículo, como as pessoas pensam daquele versículo que fala, não julgueis para que não sejais julgados. Eu acredito que aquilo ali não é para as pessoas de fora, e sim para os próprios conhecedores da palavra. Você sabia que esse versículo, esse dia eu estava, eu não lembro quem foi, eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa disse assim, e essa pessoa, ela é uma cética. Ela disse assim, sabe aquele versículo, não julgueis para que você não seja julgado? Muitas vezes você pensa que está se referindo a outrem, mas pode estar se referindo a você mesmo. Porque muitas pessoas, elas não se perdoam dos seus pecados. Ela pede perdão a Deus, pede perdão a outra pessoa, mas ela não se perdoa, ela começa a se martirizar e começa a dizer, eu não tenho perdão, porque, você entendeu? Então, ela mesma se julga. Ela fala, sabe? Então, aquele versículo se refere à própria pessoa. E eu fiquei meditando, eu falei, tem a ver, pode ser também. Mas você sabe que esse Porque aí, através disso aí, e atrás disso aí também vem um suicídio. E esse versículo, ele muitas vezes, as pessoas, principalmente as de fora, elas usam isso para que você não as condene. Mas eu não creio que esse versículo seja exatamente para que a gente julgue as pessoas que estão em pecado, mas sim para que a gente cuide dos nossos. Então, tipo assim, e aí o que ele fala? O que ele fala? Tira a trave dos seus olhos antes de tirar o cisco do outro. Então, precisamos estar corretos. Por que ele fala isso? Porque da mesma maneira que você julga, você será julgado. Então, por exemplo, se eu conheço um irmão que está cometendo adultério, eu, por ter uma vida sem esse adultério, eu posso chegar nele e condená-lo. E esse julgamento e essa condenação para haver transformação. Porque se você parar para pensar, o que o profeta faz é isso. A exortação é julgar a pessoa, é trazer a pessoa de volta. Só que você também não pode só apontar o dedo e falar que ela vai para o inferno e não trazer uma solução para ela. Mas e aí? Julgar não é apenas criticar alguém, é estar cometendo o mesmo erro. Como assim? Comete o mesmo erro, porque julgar não é para nós, é para Deus. Não, mas aí eu não estou só julgando, eu estou exortando. E se Deus quer te usar para transformar a vida daquela pessoa? O problema é esse, como vamos julgar. Muitas vezes a gente quer se vestir do nosso manto da santidade e julgar todo mundo. Mas aí é pesado. Se você falar assim, como vamos julgar, nós estamos nos colocando no lugar de juiz. Mas e se Deus te colocou para julgar aquela pessoa para que haja transformação? O problema é como compreendemos a palavra julgar.
É como trazemos ela para nós. Quando eu acredito que quando nessa passagem, a gente foi para outro caminho, mas quando nessa passagem está a palavra julgamento, ele está falando, cara, primeiro você precisa entender que se você estiver julgando a pessoa de algo que você também comete, você não pode. Você não pode ser juiz. E ó, se a gente pegar a Bíblia, por exemplo, quando Paulo fala lá em Coríntios sobre os profetas, né? E ele fala assim, cara, julguem se aquela profecia é correta ou não. Então, o julgar tem a ver com analisar, tem a ver com exortar, tem a ver com colocar a pessoa no caminho. O julgamento que eu acredito que a gente não pode ter é condená-la. Já chegar condenando. Você precisa exortar, você precisa trazê-la de volta ao caminho, você precisa mostrar. Então, quando você exerce, por exemplo, Deus te dá esse dom de profecia, de fazer essa mudança de hábito na vida da pessoa, a primeira coisa, quando a gente vê lá nas cartas, por exemplo, as igrejas em Apocalipse, há um julgamento ali, ó. Primeiro você fala, pô, você era uma pessoa maravilhosa, mas você caiu aqui, ó. Nós estamos falando do capítulo 2 já, então é melhor a gente ouça. É o justo juízo de Deus. Então, você caiu aqui. Então, volte para isso. Volte para o caminho. Não siga esse caminho. E aí, às vezes, a gente... E aí, só que aí o ímpio, ele adora pegar esse versículo para falar assim, quem é você para me julgar? Você não pode, falou, irmão, quem está te exortando é Deus, não sou eu, não. Você precisa se arrepender. E você faz isso com o quê? Não com o que você acha. Você pega a palavra e exorta a pessoa. Sabe por que as pessoas não gostam do evangelho? Porque ele confronta. E as pessoas não gostam de ser confrontadas. E o evangelho, ele traz esse confronto, e esse confronto traz cura. E se não houver confronto, não há cura. Como que você se arrepende do seu pecado? Sendo confrontado do seu pecado. Interessante, né? Em João 7:24. Não julgueis pela aparência, mas julgai sendo o reto juízo. Ou seja, é bem isso daí. O julgamento ele tem que ser conforme o que é reto, conforme o que é ensinado, né? Conforme o que está aqui na Bíblia. Mas para fazê-lo, você não pode estar cometendo o pecado. Entende? E é por isso que é tão difícil, vamos dizer assim, né? Para as pessoas separarem uma coisa da outra, que é complicado. Não, e aí, cara, imagina, eu vou dar um exemplo esdrúxulo aqui. Imagina você tá querendo julgar, você vestido do seu manto da santidade e sua carícia de pau, você quer julgar a pessoa de adultério, mas você também está cometendo. Seu adultério vai vir à tona também, velho. E aí o cara ainda vai chegar na tua cara, quem é você para me julgar? E aí o que vai acontecer? O evangelho... Não, o próprio demônio, né? O evangelho vai ser sujado por sua causa. Entende? Você vai trazer vergonha não só para você, para sua casa, mas como para o próprio reino de Deus. Você vai servir de pedra de tropeço. Então é isso mesmo, quando você vai exortar, corrigir ou direcionar, que são várias coisas que a gente pode trazer dentro da palavra julgar, você precisa prestar atenção. Será que eu também não estou cometendo o mesmo erro? Para poder, como que eu vou corrigir esse irmão se o meu erro é o mesmo? Mas se eu... Não pode terminar, depois eu falo. Não, mas se eu não estou cometendo o erro e Deus me direcionou para esse cara, deixa o Espírito Santo te usar. Eu vejo essa questão do julgamento, eu, no meu pensamento, que não é grande, mas
eu não creio que alguém esteja apto a julgar nada, porque na minha concepção não existe essa questão de pecado maior, pecado menor, é pecado. Tem um cântico antigo que diz assim, pecado, pecadinho, pecadão. Não tem esse negócio de pecado, pecadinho, pecadão. Tudo é pecado. Então, se o rapaz lá, ou amores que seja, está em adultério, mas eu cometo o pecado da fofoca, eu não estou apta a Mesma julgar coisa. ninguém. Entendeu? Porque não tem diferença. Então, eu tenho essa compreensão. As Mas, pessoas Fabiana, não. como que você corrige aquela pessoa, então? Éder, não sei, cara. Não sei. Entendeu? Porque apta a isso você não está. Mas É nós igual a Bíblia fala, né? Você vai, leva dois, um tigo, né? Admoesta, fala, mas se ele aceitar, você salvou o seu irmão, né? Mas se não, não. Mas, cara, ele não está apto, meu. nenhum Para de nós aquilo ali, não. Não tem ninguém, não tem um isentão, Éder, não tem. não tem. Todo, Não então, se não discordo de tem. você. Então, ninguém está Ah, isento. o Espírito Santo nos conduz a isso. Aí, É igual o você justo. falou, pega dois e vai lá e exorta esse cara, porque a palavra fala para fazer isso, para ele tomar vergonha na cara, é julgá-lo. Porque você está pegando a culpa dele e tá colocando ele de confronto com a palavra. Mas você compreende que ninguém está apto para isso? Sim, porque o único justo é O justo juiz é Deus. Ué, sim, mas Deus nos levanta na terra para fazer isso também. Para quê? Para que, ó, aí eu vou lá para Ezequiel, sobre sermos atalaias. Lembra que Ezequiel fala que se você vê o irmão no pecado e você saber que ele está no pecado e você não o exortar e falar para ele que ele está em pecado, para que ele se arrependa, quando ele morrer nesse pecado, você também vai ser julgado pelo pecado que ele morreu. Isso Você é pesado, né? mas aí o duro é a abordagem, né? Você chega lá tem, e aí se entra o achando amor. você está no santo dos santos, Ah, entendeu? mas É. aí, para você chegar na humildade, você chegar no amor, é igual o profeta. Eu fiz um curso sobre profecias, né? E uma coisa que os caras sempre falou, se o profeta chega em você e fala assim, eis que te digo, Deus mandou te revelar, cara, cai fora desse cara. É, porque O verdadeiro profeta, ele vai chegar em você e falar, posso orar por você? E nessa oração ele vai revelar a profecia. se aí ele falar não tem estiver na Bíblia, E o profeta que tem entendimento e é humilde, ele vai falar, cara, se isso fizer sentido para você, foi Deus que te deu. Se não fizer, esquece. Entendeu? Porque o profeta também comete erros. Então, o que acontece? O que muitas vezes nos falta, e muitas vezes a gente tem visto dentro das igrejas, e isso nos incomoda, é essa falta de humildade e de trato com as pessoas. Sabe o que eu penso sobre isso? A questão da palavra julgar, muitas vezes nós pensamos, na verdade, o que acontece é um engano, porque o julgamento, neste caso, já vem, a forma errada vem o julgamento já com vamos dizer assim, já com a decisão tomada, vamos dizer assim. Você julga e já toma a decisão, já bate o martelo que aquilo é errado, então você já dá o seu parecer. É o julgamento com parecer. E Os morais, né? E é isso que nós não somos chamados a fazer. Já vim com o julgamento já com o parecer não é nosso. deveria vir com conselhos, né? Porque se nós pegarmos aqui o verbo julgar, ele tem tomar decisão, deliberar na qualidade de juiz ou árbitro e formar conceito, emitir parecer, opinião sobre algo ou alguém. Então, você está emitindo um parecer para aquela pessoa. Olha, segundo a Bíblia, você está cometendo aqui
E aí você não está julgando já com o parecer depois. Fala, olha, você está mentindo e por isso você vai para o inferno, porque você já está ali, fala, porque você vai amaldiçoar sua família, porque você aí já está querendo dar o parecer. Isso aí tem consequência. Então, É que a gente já Julgamento quer ser o aí, STF, entendeu? julgamento aí tipo assim, é minha opinião sobre o outro, né? Já é direto, igual o Diego falou aí, é meio direto. Você tem uma opinião formada sobre o outro, e aí você chega e puf, joga na lata ali, ó. Aí o você tá problema, jogando. o É a minha Vanderlei, opinião. É uma opinião, na verdade. o problema é assim, é a gente às vezes usar do quanto a gente gosta ou não gosta da pessoa, entende? Usar Exatamente. os nossas, vamos dizer assim, Você já vai, vem com opinião formada, né? é. Sobre o outro E ali. aí, se for um colega seu, você vai dar uma exortada de leve, mas se for um cara que você não gosta, você vai abrir para todo mundo, né? Aí, Exatamente. aí não dá, Brasileiro aí com A fofoca, opinião da né? gente, você abre ela para todo mundo. Então, é um é julgamento bem isso. diz muito Exorta. sobre a gente, não sobre o outro. Então, por isso é que na Bíblia fala, julgueis com a reta, né, com a retidão, vamos dizer assim, com o que é certo, mas para isso você também não pode estar em pecado, né, com aquilo que você está julgando. E aí, se a gente for levar no lado de que ninguém pode julgar, então não poderia estar escrito aqui, É, porque se só Jesus Cristo veio ao mundo sem pecado, então não poderia estar escrito aqui. Só que a gente não pode achar que nós somos os reis da moralidade, isso aí, não, eu posso julgar todo mundo, né? E esquecer o que é julgar. Julgar não é vir julgando e já sentenciando a pessoa neste caso. É por isso que esse versículo tá lá. Cuidado com a trave que está nos teus olhos. Então ele fala: trate a trave que está nos teus olhos antes de você querer tirar o cisco do olho do seu irmão. Entende? Então, tipo assim, cara, primeiro você precisa ser tratado para depois você querer tratar os outros. E a gente entrou nessa área de julgamento foi por causa do que Paulo está falando aqui sobre a imoralidade sexual, sobre o homossexual. Então, muitas vezes, o que acontece? A igreja, por imaturidade, se um homossexual entrar na igreja, ele é expulso de lá, porque ele já é julgado e condenado, como o Diego está falando. Então, a igreja se torna, trazendo para hoje, o Supremo Tribunal, que pega aquele povo do 8 de janeiro e já está julgando sem... Ele está fazendo uma cena ali, porque foi o que aquela advogada falou. Antes mesmo de que haja uma defesa, eles já estão condenados. Já foi condenado pelo Supremo. E muitas vezes agimos dessa forma. Então, se um homossexual quer mudar de vida, entenda que as primeiras vezes que ele aparecer na igreja, ele já não vai aparecer transformado. Ele vai passar por um processo de transformação, igual nós. Só que os nossos pecados muitas vezes são encobertos. Então, as pessoas acham que não temos erros, mas aí Deus vai nos tratar, né? E aí a gente vai ter intimidade com alguém para abrir esses erros e ser tratado. Mas quando aquele pecado ele é muito aparente, né? A gente julga antes mesmo de receber. Então, por exemplo, esses dias eu estava comentando, eu acho que é muito necessário, principalmente em igreja grande, é necessário haver algum tratar para mulheres. E para homens também, sabe? Para homens aprender a tomar postura de homens e para as mulheres aprenderem também a tomarem posturas e como se vestir. Você está julgando. Estou. Porque é muito difícil você ir na igreja e ver uma irmã com aquele shortinho que está na moda que chega pertinho da polpa das nádegas. Mas aí, por exemplo, eu não a conheço, um exemplo. E se ela é visitante? E se é só a segunda vez que ela está vindo? Ela não conhece isso. Se ela só tem aquela roupa.
Ela foi visitar a igreja, só que Ela então, não ouviu sobre aquilo. Então, o que acontece? Mas eu conheço de gente que já é convertida há muito tempo que continua vindo com roupa assim, que continua andando com roupa curta assim, que continua... Cara, perdão, mas o homem é visual. Então a gente precisa, nós como homens, precisamos o quê? Tratar a nossa visão também. Precisamos purificar a nossa visão. Mas entenda que dentro da igreja é um tratamento, está todo mundo sendo tratado. Então tem pessoas que são convertidas há muito tempo que vai ver isso, vai achar feio, mas não vai ficar cobiçando. Mas vai ter aqueles que vai perder totalmente o foco do culto para ficar admirando. Então, eu acho que é necessário, cara, a exortar mesmo, falar, olha, e outra, mulher tratando com mulher, né? A mulher chega, olha, você é linda, você é maravilhosa, mas guarde isso para o seu marido. Os outros homens não precisam ver os seus atributos. Guarde isso para o seu marido. Se vista com decência. Para quê? Para que não cause ciúme no seu marido. Então, e o homem ir para dentro... ninguém faça outros pecarem com os olhares, né? Você entende? E para os homens é tratar isso. Porque, cara, de verdade, se o homem em casa, ele é homem mesmo, a mulher não se veste dessa forma. Porque ele vai falar, olha, não tá me agradando. Lembra da música do Roberto Carlos? Os antigos vão lembrar que tem uma música que fala, isso é ciúme de você? Aí Não, tem uma... não é do meu tempo. Aí tem uma Não, que fala assim, se você põe aquele seu vestido lindo e alguém olha para você, eu já falo que ele não presta. Que eu já não gosto dele, que ele já tá ficando demodê, joga fora esse vestido, mas isso tudo é ciúme de você. Mas trazendo para o nosso contexto, isso é cuidar de você. Eu quero que a sua beleza seja minha. Eu não preciso que outros homens, eles podem te admirar por quem você é e não pelo que você está mostrando. É que o mundo criou um conceito muito errôneo, né? Falar o que é bonito para ser mostrado. Então, há uma inversão no valor aí que se perde demais. Mas aí, Beth, eu vou ler para você o que a gente acabou de ler. Somente continuam a praticá-los, mas também aprovam aqueles que praticam. Então, o que acontece? Você falou do mundo, mas eu estou falando da igreja. A igreja precisa ver isso e corrigir. Eu, passeando nos meus vídeos de vez em quando, eu vi uma mensagem de uma mulher para mulheres ensinando sobre roupa. E ela estava ensinando o que cada tipo de roupa vai mostrar. Aí eles vêm com umas falácias dizendo, tem gente que fica falando, também, aquela menina foi estuprada, porque olha a roupa que ela estava usando, não tem nada a ver. Ela pode usar o que ela quiser, gente, imagina. Meu corpo, minhas regras. Nossa. E isso está entrando dentro da igreja. E a igreja está se calando. Tá aceitando, né? Aceitando. Agora, você imagina, vou dar um exemplo. Se eu trato o marido dessa menina que se veste mal, eu estou falando de se vestir mal que se mostra, né? E ele entende isso, ele pode corrigir ela em casa, com amor. Mas às vezes, muitas vezes, a pessoa ela precisa de um tratamento também de fora, porque ela não vai ouvir ele. Então, cara, são detalhes, são cuidados que precisamos ter. Aí você vai falar, Éder, você está julgando. Estou, porque isso está condenando pessoas ao inferno. Está servindo de pedra de tropeço. Então é necessário que haja uma correção. Se você pegar aí o ensinamento cristão de 20 anos atrás, você não via mulheres usando roupinhas curtas e nem decotadas demais. E era tão lindo, né? Porque dentro de casa já se ensinava o pudor. Era exagerado muitas vezes? Sim. Né? Ao ponto da gente ter aí religião que não pode usar calça. Mas hoje já pode. Então, tipo assim, as coisas foram se abrindo.
As coisas foram. Só que é necessário Então, é entender. interessante essas religiões que não pode usar calça, mas assim, é no contexto da calça que ela torneia o corpo feminino, né? Mas eles não podem usar calça, mas fazem um vestido tubinho. É a mesma coisa. Aí, irmão, vamos ficar em pé. O irmão não sabe para onde que olha, né? E aí? É bem isso. E tipo assim, e o mundo tá tão imoral, né? A gente voltando para o que a gente está lendo, que essa imoralidade entrou dentro da igreja e as pessoas nem perceberam. Ou então perceberam e estão fazendo vistas grossas. Então é necessário tomar muito cuidado. Eu costumo falar, eu já falei para a Márcia, eu costumo falar que a calça leg foi feita por homem, para que mulher vestisse. Porque é isso que a Beth acabou de falar. Ele mostra o que é. Cara, é outra pele. É a segunda pele ali. É. Então Não, ela pode usar, mas põe uma blusa usar por baixo de um sei. vestido, ou usar uma blusa meio bata, sabe, que é maior. Sim, aí sim. E quando a pessoa. Ai, gente, eu já tô falando coisa demais. E É. quando a pessoa usa uma leg da cor da pele, você tá maluco, velho. Você olha de longe e fala, ué, a pessoa agora virou moda andar pelado no meio da rua? Acontece. Acontece. Então precisamos estar atento, porque essa impureza sexual, essa imoralidade, isso está se tornando verdade dentro das igrejas e as pessoas estão aceitando isso como normal e estão aprovando isso. E isso é perigoso, isso traz queda, isso traz apostasia, isso traz o pecado para dentro da própria igreja. E quando a gente fala de apostasia, a gente vê ali a própria carta à Laodiceia. A Laodiceia E isso não é pecado. Pecado é é o o homem que está olhando. lesbianismo, homossexualismo, não sei como que é. Não, Beth, o pecado é o homem que está olhando. Ele que é o pecador, entendeu? Deixa eu ler um comentário aqui. No versículo 24, Deus é descrito como entregando a sociedade à impureza. E no versículo 26, a paixões vergonhosas. No versículo 28, a uma mente reprovada. A mente se torna desqualificada, um guia não confiável em escolhas morais, porque as pessoas têm rejeitado o conhecimento de Deus. Os versículos 29 e 31 trazem uma lista de vícios semelhante a antigas listas de vícios. Os moralistas pagãos lamentavam com frequência a perda de virtude em sua sociedade. A lista que Paulo faz de pecados não era mais sombria do que os outros escritores dessa época chegaram a relatar. Todo pecado é grave. O lesbianismo e a homossexualidade podem parecer especialmente censuráveis, mas qualquer um dos 21 pecados listados exclui as pessoas da vida de Deus e traz morte espiritual. Quando a sociedade aplaude aqueles que praticam e fazem esses pecados, ela já perdeu sua bússola moral. Filósofos antigos chamaram a atenção para os efeitos sociais de peças teatrais populares. O assassinato e a imoralidade eram tão comuns no palco que as pessoas não mais reagiam quando isso ocorria na vida diária. Né? Você está lá no cinema, vou ver um filme de, né, de tiro, sei lá, de matança e tal. Então, assim, isso tudo foi se tornando tão natural que são entretenimentos modernos. Tem um efeito semelhante na vida das pessoas e nos valores que controlam o comportamento. Você vê como isso é forte? Sim, aí você fala, eu quero ver aquele filme tem atrocidade, assim, a pessoa gosta, né? Aquilo que você vai pondo e aquilo se torna um ato natural, que é vida natural. É igual você assistir filme de terror. Sim, porque
Aí eu fico, por que você vai assistir mente de terror? É filme de terror. A sua mente vai ficar ali. Ao invés de você estar pondo coisas boas, o que Deus deixou, tá enchendo de porcaria. Você tá trazendo, você tá abrindo portas, né? Pode falar, Portas, Rose. portas, eu falo, ó, fecha a porta. TV é um perigo, porque os olhos são espelho da alma. Sim. Você queria falar, Rose? Sim, que é com um testemunho só. A gente foi no cinema sábado assistir O Protetor, porque o marido é fã do Denzel Washington e eu queria. E o filme foi gravado na Itália, nós fomos por esse motivo. Ele é fã do Denzel Washington e eu sou fã da Itália, então eu queria ver a Itália na telona. Aí chega lá, o filme O Protetor é morte do início ao fim, Sim. né? E aí você sai elogiando o Denzel Washington, porque o filme foi maravilhoso, porque tal, entende? Então, aí isso a gente vai se contaminando, a gente vai levando como se não tivesse nada de errado. Ele matou todas aquelas pessoas com crueldade, nível de crueldade alto, mas ele é o herói do filme. A Mas afeição é o faz bem isso, né? vencendo o mal, né, Rose? Vai se afeiçoando É ao o pecado e vai bem ficando vencendo o tudo. mal, né? É como Davi guerreando, pô. Ele foi levantado, esse protetor aí foi lá para o bem vencer o mal. É, Não presta a gente espada acaba- neles. Mas gente a acaba- mídia, ela faz isso com a gente. Gente, eu acho que a Rose não terminou hoje, estou falando muito. Desculpa, Rose. Mas atrapalhou Não, ela. tranquilo, já terminei. Só queria falar dessa contaminação. A gente se contamina mesmo, porque, por exemplo, meu filho, a gente gosta às vezes de assistir série, e ele vai, entra, vê o resumo e fala: mãe, essa não dá pra gente assistir, é só lacração, É só. muito bacana esse filtro, né? É. Muito bacana. Então, ele filtra as séries que a gente vai ver, ele já avisa. Às vezes eu gosto por conta de paisagem, eu gosto muito de ver fotografia, de ver os locais. E aí ele fala, não, esse aqui não dá, mãe, nem por conta de boas paisagens, né? Muita lacração, é muito ruim, isso é subconsciente. Esse dia eu estava discutindo com ele falou, mãe, é subconsciente. Às vezes você assiste consciente de que não vai te fazer mal, mas o seu subconsciente está recebendo tudo aquilo ali. É a mesma coisa você pegar um filme que tem muito palavrões, né? Você está dando legalidade para aquelas palavras estar dentro da sua casa. Gente, como isso é forte. E a gente nem para. Éder. Essa questão de abrir portas é muito sério, né? E aí a gente tem que ter... É o Espírito Santo que nos alerta, porque eu tenho esse hábito de estar navegando no YouTube e aí você está sujeito a tudo, né, ali. E o filtro mesmo é o Espírito Santo, porque quando você abre portas, você dá liberalidade para que o mal, Atue né, na sua vida. Já pensou? Olha que pesado. esteja assim, esteja circulando livremente na sua vida, né? Sim, na sua casa, na sua E aí, vida. muitas vezes, você está tão, assim, desconectado ou não ligado com o Espírito Santo que você não percebe, né? E aí eu estava comecei a assistir um vídeo, ele é um documentário, né? Falava sobre essas pessoas, sobre ocultismo, é um documentário. E aí, nossa, eu ouvi assim, não assiste isso aí, não assiste. O Espírito Santo falou comigo, não assiste. Eu falei, tá bom, sim, senhor. Já saí dali. Por quê? Porque portas é uma coisa que você, às vezes não. A maioria das vezes você abre, né? Dá liberdade para demônios estarem agindo na sua vida. E aí você fica assim, se perguntando, meu Deus, por que Depois a gente tá fala, mas, meu Deus, por que aconteceu isso? Vai saber. As portas que a gente acabou de abrir, né?
Então, eu escutei ele falar, não assiste isso aí, não assiste esse vídeo. E, assim, eu tenho essa constância de pedir, Senhor, se eu abrir alguma porta, o Senhor fecha para mim. Fecha essas portas, fecha essas brechas. Mas e se Né? ele falar, e se ele falar, não foi eu que abri, você que tem que fechar? E aí? Não, mas ele que fecha. Eu, no mundo espiritual, não tenho força, a força é dele. Eu sempre refugio nele. Eu sempre, assim, lá atrás, eu sempre gostava de assistir filme de terror, né? Eu não frequentava a igreja ainda. E eu lembro até hoje, o último dia que eu assisti um filme, a última vez que eu assisti um filme de terror, porque dali para frente eu nunca mais assisti, não consegui mais assistir. E foi um filme chamado A Bruxa. Olha, eu assisti aquele filme, no final do filme, me deu um arrepio, e eu fui dormir e eu não conseguia dormir, e eu virava e as coisas do filme vinham na minha mente, não... Olha, ali acabou para mim. Nunca mais eu assisti um filme de terror, porque eu falei assim, gente, isso não é coisa de Deus, não, com certeza não é. Porque assim, cara, me tirou do... Porque foi totalmente o contrário do versículo lá de Salmo, em paz me deito, logo pego no sono, você estava sem paz, né? Eu estava transtornado, entendeu? Toda hora vinha a mente, as coisas ruins que tinham acontecido no filme. E eu falei, não, então assim, eu naquela época eu nem na igreja frequentava, né? Então não foi uma coisa assim que... E aí depois, anos depois, é que eu comecei a frequentar a igreja. Então, Já era Deus chamando, né? realmente essas coisas a gente tem que prestar atenção ao que a gente assiste. Às vezes a pessoa fala, não, isso aí você assiste, não dá nada, não. Não dá, hein? É porta? É. Brecha. E tudo é feito para nos influenciar, né? Eu vou dar um exemplo básico agora, tipo a Casa de Papel. Você torce pelo bandido. Você quer que a polícia se ferre e você está torcendo para que o bandido escape. Então, tudo gera influência, né? Gente, alguém mais quer falar alguma coisa? Que a gente precisa encerrar, que já é 20 minutos. Meu Deus, eu preciso sair, misericórdia. Nossa, eu também nem vi a hora. Então, eu acho que está bem ligado com o que Paulo está falando aí, né? Sim. Hoje a gente tem um outro tipo de pecado mesmo, né? É o tal do pecadinho, pecadão, né? A mentirinha e a mentirona. Então, eu até recebi uma mensagem esses dias de uma irmã colocando lá, Apocalipse, acho que 9, que fala que o mentiroso, bem claro, o mentiroso vai passar pela ira de Deus. E às vezes a gente acha que um simples, não, fala que eu não tô. Essas coisas que vai contaminando o cristão. Tudo isso contamina um filme que vai lá só para ver a Itália, fala que eu não tô. Ah, tô saindo para a igreja, não tô, vou atender, não vou atender. Nada a porque, ver, sabe, né? O que tem. Isso tudo contamina, gente, e é isso que está acontecendo com a igreja, está sendo contaminada, é o que Paulo falou ali, é meio diferente o que acontece agora, mas é a contaminação, igual o Paulo está falando. Mas Sim. tá bom, já falei demais também. Fechou, gente. Vamos estar encerrando, que o tempo voa. Alguém pode orar para a gente encerrar? Fiquem à vontade, quem sentir no coração à vontade aí, abre o áudio e ora para a gente poder estar encerrando. E aí a gente volta amanhã. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, ó Pai amado, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia, ó Pai, que o Senhor nos concede, ó Pai. Obrigado por este momento, ó Pai, que tivemos de estudo da Tua Palavra, ó Pai. Pedimos, ó Pai, que o Senhor, com seu Santo Espírito, conduza as nossas vidas através daquilo que é reto, daquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Continue nos dando a sabedoria, ó Pai, nos dando o discernimento para sabermos aquilo que é reto aos Teus olhos, ó Pai, e não segundo aquilo que nós
aquilo que nós entendemos como certo. Somente a Ti, ó Pai. Somente a Ti é dado todo o poder, ó Pai. Somente a Ti é dado todo o entendimento. Somente Tu é poderoso para realmente discernir, para julgar a todos, ó Pai. Não permita, ó Pai, que nós, com as nossas falhas, com aquilo que nós temos feito, ó Pai, de errado, que nós, de repente, julguemos os outros, ó Pai. Paizinho, queremos pedir, ó Pai, pelas nossas famílias, nós queremos pedir, ó Pai, por aqueles que estão doentes, ó Pai, que o Senhor visite, ó Pai, a cada um, e que seja feita a Tua vontade, ó Paizinho. Queremos também, ó Pai, lembrar do povo na Palestina, de Israel, ó Pai, que o Senhor seja com aquela nação, que o Senhor seja com aqueles, ó Pai, que estão neste momento, ó Pai, sofrendo com essa guerra. Seja com aqueles que não têm nada a ver com essa guerra, ó Paizinho. Que seja feita a Tua vontade ali naquela região, ó Pai. Que o Seu nome venha a ser exaltado, ó Pai, venha a ser glorificado ali, ó Pai. Venha também sobre as nossas vidas, ó Pai. Usa-nos conforme a Tua vontade. Ser conosco nesse início de semana, ser conosco no nosso trabalho. E isso que nós oramos, ó Pai, agradecidos em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. E assim a gente finaliza mais uma leitura com essa oração, e como a gente tem aprendido sobre os cuidados do Senhor, e como precisamos ficar atentos para que a gente não esfrie e não seja conivente com as coisas que não agradam ao Senhor. Que Deus te abençoe e que você tenha cada vez mais sede da palavra de Deus.